Todo mundo bem? Agasalhado? Nós vamos começar a reunião. Antes, eu quero dar um aviso que no final, se eu esquecer, vocês me lembrem que eu tenho que dar um aviso importantíssimo sobre a reunião de psicografia com o Orlando, tá bom? Mas eu vou deixar para o final, porque pode ser que chegue mais pessoas e assim todo mundo ouve as questões que vamos tratar aqui. Vamos fazer a nossa prece inicial. O João Pedro vai orar. Claro. Lembrando também que hoje é aniversário da mãe, Dona Carmen? Carmen. É aniversário de morte ou dela? Aniversário dela. Ah, não. Olha. E se ela estivesse aqui, ela faria quantos anos? 89. Agora tá rápida no gatilho. Isso é que é filha postiça, mas é filha do coração. É verdade. Tá bom? Então nós vamos pedir a bênção para a Dona Carmen, que faria aniversário hoje. Nosso Deus, nosso Pai, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça. Inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, nós todos nos reunimos aqui nesta noite. Muito grato, Jesus, pela bênção de estarmos aqui reunidos em Teu nome. E sempre, Mestre, ajoelhados espiritualmente, rogando, pedindo, implorando mesmo a Tua presença aqui conosco. Nós queremos, Jesus, sempre, diante do início de uma reunião de estudo, o Teu auxílio para a abertura das nossas consciências, na compreensão de tudo que os nossos mentores da espiritualidade superior vão nos trazer aqui por intermédio do Geraldinho. Ajuda-nos, Jesus, a fixar no fundo dos nossos corações as verdades espirituais que de fato nos ajudam a redimir os nossos espíritos. Ajuda-nos, Mestre, a compreender um pouco mais aquilo que o Senhor deseja e espera de todos nós que estamos reunidos aqui no plano material e no plano espiritual. Nós queremos, Jesus, um dia apresentarmos-nos diante da Tua presença gloriosa como servos que trabalharam eficientemente, dignamente, um pouco melhores, podendo, Jesus, apresentar as nossas mãos diante de Ti com algum trabalho. Muito gratos e muito felizes. Nesta noite de hoje, Mestre, nós queremos aqui reunir os nossos pensamentos para enviar num só raio luminoso, com muito amor, com muito carinho, um pensamento de gratidão, de felicidade, de carinho, de ternura à nossa querida irmã, Dona Carmen, mãe do nosso querido irmão, Márcio Nabac. Nós sabemos, Jesus, que aqueles que se amam jamais conhecerão um a Deus. De todo modo, Mestre, nós sabemos que a separação temporária daqueles que se amam aqui no plano físico dói muito. Então, é o nosso pedido nesta hora, Jesus, para que todos os envolvidos nesta relação recebam muito conforto em seus corações, uma alegria a mais, uma paz a mais, sabendo que eles, unidos, após trabalharem em Teu nome aqui na Terra, desfrutarão de uma felicidade que é indizível aqui no plano material. E em reunião, diante de todas as coisas pelas quais eles passaram na espiritualidade, vão lembrar de tudo, sabendo que tudo vale a pena em nome de Jesus. Nós chamamos muito, Mestre, mais uma vez, queremos te pedir muito trabalho e muita compreensão daquilo que o Senhor espera de nós. E assim, Jesus, mais uma vez, felizes e gratos para iniciar a nossa reunião, ajoelhados espiritualmente, lembrando a Tua face, crendo que amar é acima de tudo, serviço ao próximo, que nós dizemos mais uma vez, Ave Cristo. Aqueles que aspiram à glória de servir em Teu nome, te glorificam e te saúdam. Nós te amamos muito, Jesus. Sê conosco aqui na nossa reunião e por toda a eternidade. Que assim seja.
E ainda no embalo dessa Obrigado, presença, eu vou pedir também pela minha mãe, mãe da Gisele, nossa mãe, que amanhã faz 10 anos Nossa, de desencarno. Desencarnou no dia 15 de janeiro, 10 anos atrás, né, em 2014. Muitas saudades, né, Chuchu? Exatamente. Ontem fez 4 anos que meu pai. Olha, do próximo. Né? 13 anos. 13 anos. Olha, muito bem. Então, nós estamos lembrando desses Entes entes queridos, amados, não é? Para a gente agradecer a presença deles em nossas vidas. Semana passada, nós começamos esse novo programa de estudos que vai durar até o final do mês de janeiro, que é o estudo da ética espírita e o dever do espírita, né? Obviamente, o tema é complexo e a gente tem que ir aos poucos. E hoje nós vamos fazer a segunda parte. Na primeira parte, nós trazemos um pouco do que é ética e do que é moral, para a gente entender bem que os valores morais podem ser diferentes diante de diferentes culturas, de diferentes crenças, de diferentes conhecimentos de diferentes pessoas. Então, cada um de nós tem valores morais que escolhe para a sua própria vida. Dentro desses valores morais existem também os valores religiosos, as crenças, os valores religiosos, né? Se a gente acha, isso é importante a gente relembrar, só para tomar esse fio da meada, né? Se a gente age de acordo com os nossos valores morais, obviamente, aí surge a questão da nossa ética. O que é a ética? A ética é justamente você agir de acordo com seus valores, com suas crenças, com seus conhecimentos, né? Eu trouxe a imagem da semana passada da balança. A balança representa exatamente a ética. Quando ela está equilibrada, ou seja, o que tem uma balança? Tem 2 pratos, né? Vamos esquecer a balança eletrônica, né? Balança antiga, 2 pratos. Eu me lembro de ir no Mercado Central com minha mãe fazer compra. Era pequeno, e todos os feirantes lá, todas as lojas tinham aquelas balanças de pezinhos, né? Então, quando um prato de um lado tem o peso equivalente do outro prato do outro lado, a balança está equilibrada, né? Isso é a ética. Quando eu ajo, eu coloco um peso na minha vida semelhante ou muito próximo do peso moral que eu já conheço e já adoto para a minha vida, a minha balança, a minha moral estará equilibrada. Nós trouxemos também a imagem de um compasso. O compasso seria justamente a medida dessa ética. Se você pega um compasso e gira, não forma um círculo, uma circunferência, né? Então, se você age dentro da circunferência do compasso, você está agindo eticamente. Você está dentro dos limites dos valores morais que você adotou. Caráter, exatamente. Só que se você age fora desse círculo, você está sendo antiético. Percebe? E percebem, como nós conversamos aqui semana passada, esses valores são pessoais e intransferíveis. A não ser, claro, que nós aí vamos discutir o quê? Quais são os valores espíritas? Exato. Porque vai impactar a ética espírita, né? Então, se nós todos aqui no Grupo Espírita Saber Amar
com exceção da Fernanda, que ela tem a escolha de uma escola protestante, né, Fernanda? Mas não tem importância. São valores cristãos também. E Jesus está dentro dos valores cristãos do protestantismo. E dentro do espiritismo, o nosso valor moral maior é Jesus de Nazaré, não é? Então, isso vai diferenciar os nossos conhecimentos. Semana passada eu trouxe algumas falas do Chico Xavier a respeito. Hoje eu vou começar com Allan Kardec. Essa fala está na Revista Espírita, de setembro de 1858, na qual Kardec nos explica. E aí, gente, a gente já está começando a entrar na ética espírita. Como que eu vou agir como espírita? Por isso que não existe ser espírita sem estudo espírita. Não existe. Não existe o espírita de boa vontade. Porque boa vontade não traz conhecimento para ninguém, né? Existe, sim, o esforço da pessoa que procura o espiritismo para estudar quais são os valores morais e éticos do espiritismo cristão. Colocar embaixo. Isso aí é a ética. É outra coisa. Primeiro os valores. Os valores você pode estudar sem colocar em prática. É por isso que a evolução ela não se dá com uma asa só. Ela se dá com duas asas. Né? Eu até citei aqui semana passada, o passarinho não voa com uma asa. Nós precisamos da asa do conhecimento e, geralmente, o conhecimento vem antes da prática. Em toda a história da humanidade é assim. O conhecimento te prepara para a prática. Depois vem a prática. Então, é o amor, aliás, primeiro é o conhecimento, o saber, depois o amar. Né? Então, Kardec vai dizer, com o Espiritismo, todas, olha a expressão dele, todas as filosofias materialistas ou panteístas caem por si mesmas. Então, já de cara, gente, não tem jeito de você ser espírita e, ao mesmo tempo, adotar uma filosofia materialista de vida. Não há como comunicar esses dois conhecimentos e a pessoa se dizer espírita, não é? A mesma coisa. Doutrinas panteístas. Vários deuses, né? Aquela compreensão de várias divindades. Existe também a noção de alguns espiritualistas orientais de que tudo faz parte de Deus. O panteísmo é isso. Que é o panteísmo, né? Então, nós somos parte de Deus. Então, cada criatura, seja ela material ou espiritual, ela faz parte de Deus. O espiritismo, gente, rechaça totalmente essa compreensão. Não faz parte dos valores espíritas. Por quê? Porque isso é uma doutrina panteísta. Eu não vou entrar em detalhes, mas para resumir, Kardec diz o seguinte: se cada um de nós fosse parte do Criador, sendo cada um de nós uma criatura imperfeita, a reunião de criaturas imperfeitas teria qual resultado? Um grande Criador com uma grande imperfeição. É um caos. E essa doutrina não se coaduna com a perfeição divina. E o resultado dela é materialista. E o resultado dela é materialista. Por quê? Porque as pessoas vão se desculpar com as suas imperfeições e vão dizer, se eu sou parte de Deus, se Deus está em mim, a minha imperfeição faz parte de Deus, então está tudo bem, muito cômodo. Está muito bem eu continuar pecando. Né? Então, aí vem a questão de culto externo, né?
das Mas o imagens. politeísmo ele tem uma diferença grande do panteísmo. Exato. O politeísmo é a questão dos vários deuses. Né? Não é mais, aqui que entra mais a questão do Deus único. Não é mais possível Exato. a dúvida referente à divindade. Então, gente, um dos princípios fundamentais do Espiritismo é a existência de Deus. E o monoteísmo. Né? E o monoteísmo. Aliás, é o princípio primeiro. Por isso que é a primeira pergunta que Allan Kardec coloca no Livro dos Espíritos. Que é Deus? Exato. É a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Então, não existe dúvida a respeito de Deus. Também não existe dúvida da existência da alma, sua individualidade, que se opõe ao panteísmo. Exatamente. Não é? Cada um de nós, criaturas criadas por Deus, é único, tem a sua individualidade. Não tem essa bobagem de morrer e virar um todo, onde as pessoas perdem a sua individualidade. O que seria de nós? Para que existiria o sofrimento terrestre? Se a gente fosse perder depois da morte o nosso eu, a nossa individualidade. Percebem a diferença? Mas por isso que é materialista, porque perde também a responsabilidade. Mas aí que está o problema. Exato. Olha a implicação ética Exato. do assunto. Se eu vou perder a minha individualidade depois da morte, não tem importância eu pecar quantas vezes eu quiser, Exatamente. eu errar, eu posso fazer o que eu bem entender, vai ser experiência, né? E essa experiência vai comigo integrar Deus, um Criador, grande Criador imperfeito. Isso não é espiritismo, gente. Então é preciso diferenciar muito isso, né? Outra coisa, a imortalidade da alma. Lembrando que Kardec já tinha definido a essa altura que a alma é o espírito encarnado. Exato. Então nós todos somos almas encarnadas. Nosso espírito encarnado, a gente dá o nome de alma. Quando nós desencarnamos, a gente dá o nome de espírito ou espírito desencarnado. Mas isso não afasta a nossa imortalidade, não afasta a nossa identidade, a nossa individualidade. E, portanto, nós somos o quê? Criaturas. Olha esse quadro mediúnico aqui. Ele teve um criador, não teve? Que foi aliás, dois, porque ele foi mediúnico. Então, teve o espírito, se não me engano, de Velázquez, o médium, que psicopictografou esse quadro com os dois pés, lá no Centro Espírita Luz, Amor e Caridade, aqui em Belo Horizonte. Ele, em alguns minutos, debaixo da mesa central do centro, aqui na Avenida do Contorno, enquanto mediunizado em cima da mesa, ele trabalhava com os dois braços, cada um dos braços pintando um quadro diferente de outro pintor desencarnado. E esse quadro não durou, se não me engano, mais do que 2 minutos, para ser pintado com os pés. Percebe? Ora, esse quadro é o médium? Não. Não. Esse quadro é o espírito comunicante? Não. Não, o espírito comunicante não. Gisele. Ah. Não pode confundir uma coisa com outra. Esse quadro é a criatura. A criatura está separada do Criador. Não é? Aqueles livros lá, quando Chico Xavier psicografou e escreveu aqueles livros. Os livros não são Chico Xavier. São fruto do trabalho mediúnico de Chico Xavier. Não é? Então, há que se ter essa noção de criatura e criador. Muito bem. O outro trecho da doutrina espírita não é de Kardec, eu peguei de Leon Denis.
Porquê da vida. Está no livro O Porquê da Vida. Infelizmente, pouca gente lê esses livros de Leon Denis hoje em dia. Mas recomendo aí a todos que estejam nos assistindo. Não é? Excelente. É o grande filósofo da doutrina espírita, Leon Denis. Depois da morte, o problema do ser, do destino e da dor. A arte no espiritismo. A arte no espiritismo, Excelente. que o Pedro leu outro dia, né, Pedro? Então, olha, o que ele vai dizer? Aqui também nós vamos entrar nos valores espíritas, para a gente entender qual que é a nossa ética como espírita. O princípio das reencarnações, tudo aclara. Então, pronto. Espiritismo, gente, a chave dos valores espíritas é a reencarnação. Eu não sei se vocês se lembram, mais ou menos há uns 2 anos atrás, ou um pouco menos, 1 ano e meio atrás, lá embaixo, na sede antiga do centro, eu estava falando sobre isso e perguntei para o pessoal. Aqui todo mundo é espírita. Quem não acredita em reencarnação? Gente, pasmem, 3 levantaram. Qual foi a pergunta dele? Vocês estão fazendo aqui? Cara. E eu falei, o que vocês estão fazendo aqui? Tem sentido espírito que não acredita em reencarnação? Não tem sentido nenhum. Ou ele não leu nada, é ou não é? Ou ele não leu nada, ou não se interessou de ler nada. Foi na onda do oba-oba. Eu não compreendeu, né? Pois é. Mas aí, minha filha, é porque aí já entra governo, já entra outros assuntos interferindo, né, no funcionamento do hospital. Enfim, vamos pensar. Todos os problemas se resolvem, gente. Olha só, o espírita tem que ter consciência disso. O problema existe. É a nossa prova ou nossa expiação. Nós aceitamos os problemas. O espiritismo não vai resolver nossos problemas. Quem vai resolver nossos problemas somos nós mesmos. O primeiro passo para a gente resolver os nossos problemas é aceitá-los, ao invés de brigar com eles. Porque não adianta nada você brigar com seus problemas. Adianta? Só piora. Então, todos os problemas se resolvem. A ordem e a justiça surgem no universo. O universo, que é expressão da criação divina em todos os seus graus e evolutivos, né? Tem dentro dele uma ordem, um progresso, um plano. O que acontece é que nós não entendemos essa ordem. Nós não enxergamos esse plano. Então, o que nos cabe fazer? Estudar o mais possível para que nós estejamos mais próximos do plano divino sobre nossa pessoa, sobre nosso ser, né? E aí a gente vai entendendo a ordem e a justiça divina em nossas vidas. A vida toma um caráter mais nobre quando eu entendo isso. Porque ela deixa de ser materialista, deixa de ter objetivos absolutamente transitórios e substituíveis, né? Então ela tem caráter mais nobre, mais elevado, Mais leve, né? mais leve. Mais leve, com certeza. Jesus fala, não é? Comigo o fardo é leve, o fardo do mundo é pesado. Exatamente. Torna-se a conquista gradual. Não existe salto evolutivo. Às vezes a pessoa entra no espiritismo e fica tão entusiasmada que ela quer virar Chico Xavier em 24 horas. Não é? É possível? Não. Não é possível. Não, então, calma, nós vamos chegar lá. Acaba cansando, né? Muito comum, aí a pessoa vai embora. Desiste. Quer fazer tudo. Não é? Quer fazer inteiro. E um mês. Isso. E aí, O que acontece? Burnout, né? Câncer.
e fala assim, esse negócio de espiritismo é muito complicado, é ou não é? Muito médico vaidoso, tem muito problema aí para a gente discutir, né? Mas não é o nosso objetivo aqui hoje. O objetivo hoje é só provocar vocês, né? Então, olha só, torna-se uma conquista gradual, por quê? Pelos nossos esforços, amparados do alto, de um futuro sempre melhor. O que o Espírito da Verdade vai falar com Allan Kardec? Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as más tendências e melhorar a si mesmo. Ora, há esperança. Não existe com esforço. Que acha que lá vai estar um jeito e a pessoa não precisa fazer nada. Não. Exato. Eu costumo brincar aqui, o espírita Papa Passe, o espírita Papa Palestra, que acha que vai chegar no centro, ouvir uma palestra, tomar água fluida, tomar um passe e saiu abençoado. E chega na rua primeiro. Pode até sair, E aí, pode até sair abençoado, mas adianta? Não adianta. Porque o negócio é interno, não é externo. E ele precisa de estudo e precisa de amor. São as duas asas da evolução. Entendi. Né? Então, Leon Denis compôs esse... Olha só, um trecho, gente. Um trecho de um livro de Leon Denis dá aí um curso, né, não? Dá. Para a gente estudar sobre o quê? Sobre o porquê da vida. Na hora que você entende isso, você tem que aceitar e ver que não existe vítima no mundo. Exato. Muitos que fazem o vitimismo. Vitimismo. Né? Eu sou um coitadinho, porque minha mãe fez isso comigo, meu pai fez aquilo, e por aí vai, né? Hein? Não aceita isso que você acabou de falar. É que a pessoa não quer o espiritismo. É cômodo, né? Ser vítima. A Marilene falou uma coisa importante. Ser vítima é cômodo. É o mesmo que sentar numa poltrona, né? Vendo o Netflix da sua vida, apontando o dedo para todo mundo. Você sendo vítima, você tira a responsabilidade De você. E com isso, você tira também a dificuldade. Também. Porque ser espírita não é fácil. Não é? Não é fácil. Nós somos seres em construção, seres imperfeitos. É normal isso. Mas fazer esse problema uma experiência positiva. Transformadora. Muito bem, José. Te impulsionar para a melhoria. Muito bem. É aquela história, não tem, só depende de quem? Da gente. O esforço tem que ser nosso. Ele não eu fui amigo de Chico Xavier. Pior para você. Aí tem que dar Eu vou conta. ter desculpa, gente. Tem que dar conta. Eu, Ana Carmela tá aqui hoje, né? Cadê a Fontana? Por quê? Gente, não é brincadeira. Uma vez o Chico falou com a doutora Marlene Nobre, aliás, fez 10 anos também de morte, dia 5, nossa querida doutora Marlene Nobre, falou com ela assim, bravo, Marlene, quem tem mãe espírita não tem perdão no mundo espiritual. Olha só, ele está valorizando mais a mãe do que o pai espírita. Né? É uma mãe espírita. Quem tem mãe espírita não tem perdão. Ela pôs a mão na cabeça que ela tinha mãe, tinha pai, tinha avós espírita, né? Aí eu vou acrescentar, quem conheceu o Chico Xavier não tem perdão. Não é? Não é brincadeira para nós, não. Aqui, esse camaradinho aqui, dá vontade de apertar essa bochecha aqui, né? Bonitinho. Que fofura. E Jesus e a criança. Por isso que ele vivia trabalhando. Então, olha aqui os valores espíritas, né? Jesus e a criança. A criança é o futuro de nós próprios. Nós temos que valorizar as nossas crianças de hoje, gente, porque elas vão ser nossas avós, bisavós amanhã. E hoje o povo está matando as crianças no ventre.
Isso é valor espírita? Não, não é. Nós temos que valorizar a vida acima de todas as coisas, porque nós precisamos de reencarnar, de voltar aqui na Terra. Por exemplo, elevar a pensar dessa forma igual eu estudei várias vezes, a liberdade também, o meu jeito. Isso é materialismo. Meu corpo, minhas Meu corpo, minhas regras. regras. Isso é um materialismo histórico. Que é esse gol. Vai ter a consequência do engodo, minha filha. Eu conheço pessoas pela boca e já em vidas Já sofreram. A grande realidade, quem distribui essas noções materialistas, que estão opostas ao espiritismo, ao cristianismo, elas omitem fatos muito graves. E quando nós recebemos aqui em Belo Horizonte para gravar um podcast com ele, de quase 3 horas, Dr. Décio Andoli Júnior, que preside até hoje a Associação Médico Espírita de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, ele falou que ele é médico, gastroenterologista, lá em Campo Grande. Ele é natural da cidade de Santos. Ele também participou da Associação Médico Espírita da Baixada Santista. É também diretor da Associação Médica Espírita do Brasil e internacional. E ele falou conosco no podcast nosso. A maioria das pessoas que divulgam essas falsas liberdades, né, ou falsos direitos da mulher, omitem um fato gravíssimo, que é o fato comprovado pela ciência de que mais de 90% das mulheres que abortam caem em sofrimentos terríveis no campo emotivo, no campo da depressão, no campo dos diversos problemas mentais, nas suas diversas classificações, né? Na verdade, elas pagam as consequências que elas têm. Exatamente. A culpa. Ninguém vai tirar a culpa. Por quê, gente? A lei de Deus está escrita onde? Na consciência, segundo o livro dos Espíritos. Ela pode, claro, se reerguer. Deus não vai condenar ninguém ad eterno, né? Às vezes a culpa não é dela, né? Às vezes é do pai, da avó, do avô. E a pessoa supera, pode superar fazendo bem, tendo outros filhos, criando uma família maravilhosa, entendeu? Doando amor para os novos filhos. Tudo é consertável. Né? Só endereçando a pergunta dela, que acho que é uma pergunta importante, há uma grande diferença em termos de responsabilidade entre uma mulher que está envolvida, inserida no materialismo histórico e, por exemplo, uma espírita. Sim. Acho que no caso da Quanto pergunta mais dela... sabe, mais grave. Mais grave. Existe uma diferença grande. Uma diferença mais muito grande. Mas dá uma pena mesmo. E eu já cansei de brigar. É duro. Mas não cansa, não. Continua brigando. Cansa, não, minha filha. Ou então, a menina que engravidou e que eles obrigaram a menina a tirar aquele caso foi difícil. E obrigou a menina, tinha 13 anos. Nossa, houve uma grande comoção nesse caso, né? Porque foi estupro de vulnerável. Inclusive do juiz. Claro. Não, o primeiro juiz não deixou, não. Ela teve que mudar de cidade. Tem um lobby gigantesco. Muita jovem. Isso é culpa do materialismo. Exato. As pessoas que divulgam materialismo histórico... Esse é o ponto. Têm a grande responsabilidade. A responsabilidade, exato. Vai ver no nosso lar, primeiro livro de André Luiz. Exatamente. Aquela pessoa que estava chorando nos portões de André Luiz. Pois é. Que ela como era, coitadinha, pelo amor de Deus, me acode. É ou não é? Estava lá se fazendo de vítima. Até André Luiz se condoeu.
Vejam bem, essa situação é tão séria que até a enfermeira Narcisa, que era um espírito levado em nosso lar, teve dó da moça, da senhora. Daquela senhora. E quis abrir os portões à força. E os vigilantes dos portões de nosso lar impediram ela. Não, de jeito nenhum. Nosso trabalho é o trabalho da vigia. Nós conhecemos quem está aí fora. Quem está aí fora não merece entrar em nosso lar. Aí o guarda chama o guarda maior, esqueci lá o cargo dele, né? O gerente lá da vigilância dos portões de nosso lar. Aí ele chega. Quando ele chega, e Narciso e André Luiz estão apiedados com o sofrimento daquela senhora, ele vira para eles e fala assim: vocês estão com dó dela? Então vamos aproximar. Deixa eu mostrar. Tenham acuidade visual. Concentrem-se na sua acuidade visual para enxergar realmente quem é esse espírito. Né? Aí, quando a Narcisa enxerga, e o André Luiz ele dá um passo para trás. Porque em torno daquela senhora que tinha sido médica abortista na Terra, haviam dezenas de espíritos ovoides que tinham sido assassinados por ela. Não é? Então, quanto maior é o conhecimento, maior é a responsabilidade. Exatamente. O médico sabe onde começa a vida. Isso é científico. A vida começa na concepção. Isso é ciência. Ele não pode ir contra a ciência. Ele está agindo antieticamente. Então, essa história materialista histórica, no caso dos médicos, enfermeiros, agentes de saúde, eles estão trabalhando antieticamente, porque eles conhecem que a vida começa na concepção. Isso não é postulado só espírita, não. Isso é postulado científico. Né? Então, por isso que eu trouxe esse você veja, né? Não falei nada, mas isso aqui diz tudo. Né? Agir eticamente dentro do espiritismo é você se posicionar contra o aborto, sim. Não no sentido de condenar quem já abortou, Exato. mas no sentido de impedir que as mocinhas, moçoilos também, né, façam aborto porque estão caindo na conversa fiada de hoje. Mas até a questão de cair na conversa fiada, o que eu acho? O livro dos Espíritos mesmo já nos diz, né? Já nos diz. A gente tem no nosso interior, no coração, independente, a gente já vem sabendo o que é certo. A intuição, né? Isso é o nosso espírito, né? De vidas passadas que já tem esse conhecimento. A partir do momento que a gente quer ser enganado, entre aspas, por essa retórica, nós temos responsabilidade. Porque a gente sabe internamente o certo e o errado. Sabe. A gente sabe que Deus existe, a gente sabe que no momento da concepção vai ser vinculado um espírito ali. Até antes, né? Na verdade, a obra de André Luiz vai nos explicar que a preparação da reencarnação é antes. Porque lá no mundo espiritual, aquele espírito, primeiro, tem todo um planejamento reencarnatório que envolve vários espíritos, que não é só ele. Tem a mãe dele, o pai dele, os avós, os irmãos. Quem são esses pais? Quem são esses avós? Quem são esses irmãos? Isso tudo é planejamento, né? Esse projeto, imagine, fazer reencarnar esse grupo todo, leva quantos séculos? Reunir esse povo todo numa determinada época, analisar quais são as culpas que cada um dessa família carrega, que precisa recuperar, precisa modificar-se, né? Um em colaboração com o outro, porque família também é para isso, né? Então, imagina,
Existe também o quê, gente? Os patrocínios do mundo espiritual. Os guias e mentores da vida maior, os benfeitores que avalizaram a reencarnação nossa. Depois de nós passarmos, às vezes, centenas de anos ou dezenas de anos implorando uma nova vida. Aí tem o processo de restringimento do corpo espiritual, em que o perispírito do reencarnante ele é reduzido ao tamanho de uma célula. Veja bem. Aí é que vem a concepção. Aí que vem a ligação desse perispírito do reencarnante com o corpo físico no momento da fecundação do óvulo da mãe pelo espermatozoide do pai. Tudo preparado. Exatamente. Não, tem obreiros, tem o... Não, o obreiros é da morte. Missionário da luz. Mas ele vai tocar tem a nisso várias vezes, reencarnação né? de Segismundo, tem um caso. Reencarnação de Segismundo. Então, veja, tudo isso tem uma preparação. Nós, espíritas, temos o direito de não conhecer isto? Nós não temos esse direito. E nem o direito de desvirtuar a doutrina. Exatamente. Muito sério. Recentemente, o João Pedro falou uma coisa séria. A questão de 2 anos atrás, apareceu um manifesto Né? das mulheres espíritas a favor do aborto. Ah, pelo amor de Deus. Você pode dar qualquer outro nome, Exatamente. fundar qualquer Exatamente. outra Exatamente. religião, mas isso não é espiritismo. Exato. Né? Isso não faz parte dos valores espíritas. Isto é totalmente antiético, em termos espíritas, né? O Décio fala sobre a gravidade, a redução emocional, a sutileza na experiência, independente de ser uma provocada. Ou até no espontânea, a mulher só. A sutileza, a mulher nunca Nunca. é hipócrita. Em hipótese alguma. E quem diz o contrário está enganando as mulheres. Né? Quem diz o contrário está enganando as mulheres. Exato. Isso é o... Crianças de 10 anos que têm gravidez, Já aconteceu, Gisele, mas a gravidez é de Deus, não é nossa. não, estão questionando. A gravidez é de Deus. Se a vida veio a ser concebida, existe um plano para ela. Né? A única exceção está no livro dos Espíritos. Quando o risco de vida da mãe é mais elevado, e aí sim se pode fazer o aborto. É a única exceção que está no livro dos Espíritos. Mas a maioria das mães que a gente para analisar, a maioria das mães, neste caso, passa a missão de ter filho. A maioria. É Nós conhecemos, inclusive. É impressionante. Grávida do meu tio, sabendo, fez a opção, ela faleceu na... Olha, faleceu. E o meu tio nasceu. Mas Então. e isso foi assim, desde o começo que ela ficou sabendo, não existia, e ele já tinha 2 filhos. Então, assim, não existia a possibilidade dela que foi colocada para ele. Então, as mulheres que passam por isso, e o que o livro dos Espíritos diz que é válido, né, que pode, é permitido, Ainda assim a mulher consegue ela não vencer. Consciência, né? Está na consciência. A vida é da consciência. Exato. Ontem mesmo eu vi um filme muito interessante na Netflix de uns policiais franceses e 2 deles se tornam um casal. Um homem e uma mulher na França, em Paris. E durante a academia de polícia, a policial mulher dizia que ela não queria ter filho de jeito nenhum. Não queria. Ela acaba se casando com outro policial, né? E eles ficam assim, ele ainda fica questionando para ela que tipo de vida eles vão ter, que eles eram policiais da mais alta estirpe, né?
era vamos dizer assim, uma guarnição especialíssima no combate a determinados crimes. Mas ela se engravida. Antes, ali no contato com ele, eles se amam muito, ela se engravida. E ela muda totalmente. Ela que era totalmente contra a gravidez, não queria ter filhos, mas passou o momento da confirmação de que ela estava grávida, ela muda, ela fica absolutamente feliz com a gravidez. Né? Então veja como é o que a Marilene estava acabando de falar. A própria chegada de uma nova vida pode transformar a pessoa. Né? Mas agora, gente, vamos pular para Chico Xavier. O livro é Religião dos Espíritos. O capítulo é o capítulo 80, chama Doutrina Espírita. E isso, para nós, é muito importante, que é praticamente uma aula de ética espírita. Nós já conhecemos a moral espírita, então vamos ver o que na opinião de Emmanuel, é a ética espírita. Ele começa dizendo: toda crença é respeitável. No entanto, se buscaste a doutrina espírita, não lhe negues fidelidade. Então, o primeiro ponto que Emmanuel fala, fidelidade à doutrina que nós abraçamos. Primeiro ponto. Segundo, toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. Olha aí, conhecimento do quê? Da mediunidade. Todas as religiões, desde o seu nascedouro, têm a sua base em fenômenos mediúnicos. Mas a única religião que explica o fenômeno mediúnico é a doutrina espírita. Porque o primeiro livro científico que foi materializado na Terra sobre a mediunidade é o Livro dos Médiuns de Allan Kardec, de 1869. 59. É o primeiro tratado científico sobre o fenômeno da mediunidade. Então, a mediunidade vai existir no mundo inteiro, em todas as crenças, em todas as religiões. Mas eles não têm doutrina, não têm ciência para explicar essa mediunidade. Eu não vou aqui entrar em detalhes, porque tem outras páginas que Chico Xavier recebeu do Espírito de Emmanuel explicando isso, com muitos detalhes. Né? As visões dos iluminados de todas as religiões, os fenômenos de materialização, de dupla vista, de curas, fenômenos de curas. Não tem em todas as religiões? Todas. Mas a única que explica é a doutrina espírita. Terceiro ponto. Toda religião é santa nas intenções. Veja bem, o que ele está querendo dizer com isso, gente? Nós, da doutrina espírita, não viemos combater religião alguma. Não faz parte da nossa moral e da nossa ética o proselitismo religioso. Eu não estou aqui para convencer católico, para convencer protestante, para converter judeu, nada disso. Até ateu. Isso não faz parte da nossa ética. Porque todas elas são santas nas suas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do ser, do destino e da dor. Por quê, gente? Porque tem a chave da reencarnação. E nos explica de forma detalhada os fenômenos da culpa pretérita, não é? André Luiz chega a dizer num dos livros dele, se não me engano, A Vida Continua, que nós temos um corpo espiritual causal onde estão inscritas todas as nossas culpas, todos os nossos débitos,
como também todos os nossos créditos e todos os nossos acertos. Como se fosse um DNA, né, do nosso mais alto, um dos mais altos corpos espirituais, com tudo registrado do nosso passado multimilenar, né? E aí eu tenho a obrigação de entender os nossos problemas, de provas, de expiações que resultam no nosso destino de agora e na nossa dor de agora. Haja visto o seguinte, nós vamos ter a reunião de psicografia, mês de março, como tivemos em agosto de 2023, né? Aqui no Saber Amar, só que desse ano vai ser no Retiro da Luz. Muito bem. A maioria das pessoas não era espírita. A maioria das pessoas que vieram aqui, nós recebemos 1.300 pessoas, gente. A maioria veio arrasada pela dor. Veio carregada de dor, de sofrimento, de lágrimas, sem compreender a morte. E a maioria saiu daqui consolada, né? E de alguma forma esclarecida. Quando patenteou pela mediunidade psicográfica do Orlando a realidade da vida além da morte, através das comunicações dos filhos para as mães, dos maridos para as mulheres, né? Dos pais para os filhos, enfim. Aquelas comunicações maravilhosas que nós tivemos aqui. E tarefa que eu presenciei durante 21 anos pela mediunidade de Chico Xavier, né? Inquestionavelmente em outro patamar mais elevado. Quarto, toda religião auxilia. Ninguém disputa isso. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Né? Outras religiões, outras escolas religiosas propagam a existência de um inferno sem fim. E a doutrina espírita esclarece que Deus é Pai. Pai de amor, de misericórdia infinita. E, por consequência, não pode haver uma pena eterna, a não ser o reajuste, a expiação transitória da consciência culpada. Quinto, toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar a continuidade da vida além do sepulcro. Basta ler os livros do Chico, né? 547 livros. Desses 547, cerca de 120 são de espíritos comuns para suas famílias, consolando, esclarecendo suas famílias, como é que foi a desencarnação deles, como é que foi a chegada deles no mundo espiritual, o que eles encontraram e o que eles voltaram para consolar, para dizer e consolar os seus entes queridos aqui na Terra. Sexto, como? Excelente. Voltei extraordinário, né? E é um caso até mais grave, que é um espírito, o Frederico Figner, que voltou para contar a realidade da sua vida espiritual, né? Eu parei no 6, né? Toda religião apregou o bem como preço do paraíso aos seus profitentes, né? Então, a ideia do céu, do paraíso, que é uma ideia confortável, né, gente? Cá para nós, se eu for fazer... Pois é, todo mundo, se eu fizer isso, se eu for vamos dizer assim, nesse culto dessa forma e me portar convenientemente diante das minhas crenças, eu vou ser salvo, né? É aquela história, Jesus te salva. Eu aceitei Jesus. A salvação pela graça. Mas essa salvação pela graça não é uma realidade espírita. Não existe a salvação pela graça. Por quê? Existe a salvação pelo esforço da criatura. Deus não dá de graça a quem não merece. Tem jeito. Tá?
Deus nos dá uma graça, sim, a graça de servi-lo. O Exatamente. serviço é a graça de Deus. O serviço ao próximo, o amor ao próximo, o trabalho da caridade, a fraternidade legítima e pura, a atividade obsessão, né? mediúnica de amparo aos obsessores ou de quaisquer outras modalidades mediúnicas. Elas são um veículo da graça de Deus para que a gente se salve de nós mesmos, do nosso passado, dos nossos enganos, dos nossos desvios de outras eras. E até dessas eras atuais, né? Aqui. É o 7. É o 7, agora. né? Toda religião exorcismo. Isso. Abaixo. Apregou bem. No entanto, estabelece... Aqui, mas isso aqui eu não li. No entanto, só a doutrina espírita estabelece a caridade incondicional como simples dever. Então, não é aquela caridade que você toma lá, dá cá, não. É a caridade incondicional. 7. Toda religião exorciza os espíritos infelizes, não é? Tem o fenômeno do exorcismo na Igreja Católica, nas igrejas protestantes também tem. Expulsão. Afasta o demônio, expulsa o demônio, demônio sai daqui, não é? Jesus te amarra e tal e coisa. Se fosse tão fácil assim, gente, o mundo já estava feliz. O que nós temos que entender é que não existe o demônio. Nós somos os nossos próprios demônios. Existem espíritos humanos infelizes, desviados no crime, no vício, no engano materialista. E a obsessão é sempre recíproca. E a obsessão é sempre recíproca. Começa na auto-obsessão, da auto-obsessão vai para a obsessão em fator de sintonia vibratória com os espíritos que pensam e sentem iguais a nós. Então, os espíritos obsessores nada mais são do que os nossos irmãos semelhantes a nós. Ou quando não são nossos cobradores de outras vidas. Não é? Fala, Solange. É uma coisa que é uma construção acreditar que existe. Total. De todas as coisas, o seu acredita em Deus, não Deus que É. Ou então existe uma outra potestade. O problema é que essa se opõe figura, a Deus. esse antagonista de Deus. Ser antagonista. Então, se Deus é dos bons e o demônio é dos maus. Então, o demônio tem a mesma força de Deus? Não tem, gente. Quantas religiões falam mais no demônio do que em Deus? Isso é positivo? Não é. Não é positivo. Ao contrário, nós temos que falar o positivo, o que nos leva para frente. Porque o que nos tirou de trás, ou para baixo, nós já sabemos de cor. Esse é o ponto. O espírito humano conhece muito mais do que Nós abaixo. conhecemos muito mais o que está abaixo de nós e atrás de nós do que está acima. Por isso que fala então, mais. Para onde eu quero ir? Eu vou olhar para trás? Não, eu vou olhar para frente, para o alto. Um dia o Chico falou comigo, Geraldinho, nós temos que andar no mundo com os pés plantados na nossa realidade do chão, da terra, mas com os olhos e a nossa mente fixados no infinito, que é para lá que nós vamos. Veja bem, é isso que nos impulsiona à frente. Pois não, querido? A livraria maçã. O espírito acredita em Deus vivo. Sim, Deus é a inteligência suprema, o criador de todas as coisas, de todos os espíritos, e ele está presente em tudo. Onisciente, onipresente e onipotente. É isso mesmo. E Jesus não é Deus. Esse é o ponto. É o enviado de Deus, é o Filho de Deus. É o Cristo. É o Cristo. Porque muitas religiões confundem Deus e Jesus. O Espiritismo não, viu, gente? Por isso que quando o Espírita vai fazer a oração da Ave Maria, pelo amor de Deus, não fala assim, não.
Ave Maria, Mãe de Deus. Não. Mãe de Jesus. Orai por nós. Essa é a oração da Ave Maria Espírita. Tá? Porque a compreensão é diferente. Com todo respeito, viu, Cecília? Os católicos têm essa visão, a gente respeita, mas não é a visão espírita. Não faz parte, mãe do Filho de Deus, não faz parte dos valores espíritas cristãos. Tá? Então, onde que eu parei? Não exorciza, né? O 7, é. No entanto, só a doutrina espírita... os espíritos infelizes. Né? Isso. No entanto, deixa eu ler isso aqui. Toda religião exorciza os espíritos infelizes. Muito bem. No entanto, só a doutrina espírita se dispõe a abraçá-los. Quem frequenta ou já viu a reunião nossa de quarta-feira sabe disso. Toda quarta-feira a gente abraça os espíritos infelizes aqui. Como a doentes, neles reconhecendo as próprias criaturas humanas desencarnadas em outras faixas de evolução. Exato. São nossos irmãos, infelizes e nada mais. Não é? Eles não têm poderes demoníacos para nos atingir. De jeito nenhum. Se nós nos dispusermos a amá-los, eles vão nos amar em troca. Pode demorar um tempinho, mas vão. Vão. Muitas vezes a gente conhece os nossos próprios defeitos nesse Exatamente. É um exercício de espelho, na realidade. A reunião mediúnica, na realidade, é uma chance extraordinária. Nós temos um áudio que o Eugênio de Pedro Leopoldo recuperou de um programa de rádio que o Chico Xavier participou em Nova York em 1966. Nossa. E que Chico Xavier explicando sobre a reunião de desobsessão em Nova York, para os nova-iorquinos, ele explicou o seguinte: gente, eu sei que a reunião de desobsessão ainda é um tabu e ainda é muito mal compreendida dentro mesmo dos arraiais espíritas cristãos. Mas nós temos que entender o seguinte: a reunião de desobsessão é importantíssima para a nossa evolução. Com certeza. Porque através dessas reuniões, nós entramos em contato com os nossos passados, com as nossas vidas, com os nossos débitos, os nossos cobradores. E, ao nos espelharmos no sofrimento deles, nós compreendemos a vida de forma melhor, mais dilatada, e adquirimos mais compreensão para enfrentar as dores do mundo. Né? Agora, o 8º. Deixa eu ver o tempo. Ih, Falou. 7, falei. Falou. Acabei de ler. Vamos dar só uma corridinha, que chegou uma hora de reunião. Toda religião educa sempre. No entanto, só a doutrina espírita é aquela em que se permite o livre exame. Não existe dogma na doutrina espírita. Exato. Tudo deve ser examinado, mas nós vamos reter o bem. Com o sentimento livre de compressões dogmáticas para que a fé contemple a razão face a face. Kardec escreveu lá no frontispício da primeira obra: fé verdadeira só o é aquela que encara frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. Então, a doutrina espírita afasta o fanatismo religioso, tá? O dogmatismo religioso. 9. Toda religião fala de penas e recompensas, né? Céus e infernos, ou infernos e céus. No entanto, só a doutrina espírita elucida que todos colheremos conforme a plantação que tenhamos lançado à vida, sem qualquer privilégio na justiça divina. A doutrina espírita nos indica o quê? A semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. A cada um será dado segundo as próprias obras. Não é? Não existe outra fórmula dentro da justiça divina. Então, você vai ter no mundo espiritual ou na vida futura exatamente aquilo que você plantou nesta vida aqui na Terra.
Não vai ter nem mais nem menos. Geraldinho, só Sim. acho que uma observação importante, que relativamente ao 8, e não obstante a doutrina espírita não ter dogma, ela tem método para poder Tem evoluir. método, Isso é muito importante, porque muitas pessoas se Tem utilizam princípio. exatamente de ela não ser dogmática para tentar costurá-la diante dos Mas nós das suas vamos vontades. ver esse ponto. É. Né? Nós vamos chegar aí. Toda religião desce, erguida em princípios nobres, mesmo as que vigem nos outros continentes, ou seja, até mesmo as religiões não cristãs, embora nos pareçam estranhas, guardam a essência cristã. Emmanuel vai nos esclarecer no livro A Caminho da Luz que todos os mensageiros que vieram ao mundo fundar religiões diversas do cristianismo, até mesmo antes do Cristo, vieram à Terra em nome do Cristo. Né? Então, um pilar básico que está em todas as religiões é a fraternidade, é o amor. Aí quiser estar embaixo. No entanto, só a doutrina espírita nos oferece a chave precisa para a verdadeira interpretação do Evangelho. Porque sem a reencarnação, o Evangelho fica absurdo. Por exemplo, aquela fala de Jesus, numa das, não sei se é parábola, João Pedro vai me ajudar aqui, em que ele diz que a pessoa estava purgando, ou iria purgar, aquele delito até na 4ª ou na 5ª geração, não tem isso? No Evangelho de João, os fariseus começam a questionar se ele era cego. Isso no capítulo 9. Se ele havia nascido cego, porque os pais tinham pecado porque ele tinha pecado. Exatamente. Numa especulação reencarnatória. Reencarnatória. E Jesus responde. Jesus vai responder que ele tinha nascido cego para a glória de Deus. Não, mas tem aquela parte que ele fala da 4ª e da 5ª geração. Não, mas aí é aquele contexto complicado de falar na internet que envolve o antissemitismo. Sim. Aí é mais complicado, né? Mas, enfim, a questão da chave da reencarnação. Por que a doutrina espírita é, em si, a liberalidade e o entendimento? Vejam bem, gente, doutrina espírita é liberal, em primeiro lugar, e é ligada ao entendimento. Então, não existe a possibilidade da pessoa se tornar espírita sem estudo, tá bom? Não existe. Há quem julgue, seja ela obrigada a misturar-se com todas as aventuras marginais e com todos os exotismos, é o que o João Pedro tinha falado há pouco, sob pena de fugir aos impositivos da fraternidade que veicula. Não, opa. O Espiritismo não tem dogmas, mas tem disciplina, tem princípio. Tem método. Tem método. O método científico codificado por Allan Kardec. Né? Dignifica, assim, deixa eu só completar isso. Dignifica, assim, a doutrina que te consola e liberta, vigiando-lhe a pureza e a simplicidade, para que não colabore sem perceber nos vícios da ignorância ou nos crimes do pensamento. Por exemplo, esse materialismo histórico, que pressupõe que a mulher tem o direito sobre o próprio corpo, isso é crime do pensamento. Nós temos que encarar isso como crime do pensamento. Né? Vícios da ignorância. Vários, né, gente? Vários. Por exemplo, Jesus me salva. Não, Jesus não vai te salvar. Quem vai te salvar é você, se você seguir Jesus. É uma grande diferença. Tem uma condicional aí. Né? Tanto existe essa condicional que Jesus falou assim: eu sou o caminho, a verdade, a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. Não é? Agora, a gente vai nos braços de Jesus? Não. Não é isso que ele quer dizer. A gente vai seguir esse caminho com os nossos próprios pés. Com o nosso próprio esforço. Não tem outra, né? Você queria dizer o quê? Só na outra página,
Porque o que muda a exegese do evangelho, para além da reencarnação, é a compreensão de que Deus e Jesus são espíritos diferentes. Isso muda tudo. Exatamente. Isso muda tudo. Porque no Velho Testamento não é Jesus Não, falando. exato, exatamente. No Velho Testamento Exatamente. são os profetas falando, avisando em nome de Deus que Jesus viria, dar a Exatamente. solução dos problemas. É o mais messiânico. Exatamente. E aí acontece o seguinte, o Chico Xavier no programa Pinga Fogo vai esclarecer brilhantemente a situação com o pastor protestante, dizendo o seguinte, porque ele perguntou, por que vocês espíritas somente estudam o Novo Testamento? E Chico Xavier falou assim, não é que nós só estudamos o Novo Testamento, nós temos a maior reverência pela Bíblia e pela parte da Bíblia que é o Velho Testamento. Mas nós entendemos que no Velho Testamento, os profetas do judaísmo representam o clamor da humanidade sofredora buscando a Deus e esperando o Messias. É isso mesmo. E o Novo Testamento é a resposta de Deus aos homens, depois de milhares de anos de clamores, com a personificação de seu Filho amado, Jesus Cristo de Nazaré, trazendo para nós a resposta de Deus, consubstanciada na boa nova do Evangelho. Exatamente. Por isso que nós privilegiamos o estudo do Evangelho. Porque ele já é a resposta de Deus. Não quer dizer que nós vamos desconsiderar o Velho Testamento. É uma coisa muito diferente, né? Só voltando aqui. Parei onde? Aqui que é mais importante. Ó. Terminando, Emmanuel vai dizer assim, Olha aí, espírita deve ser o teu caráter, ainda mesmo que te sintas em reajuste depois da queda. Ou seja, todas as pessoas, até depois da queda, até depois do crime, até depois do vício, podem ser espíritas, desde que elas aceitem o reajuste preconizado pelo Espiritismo. Espírita deve ser a tua conduta, ainda mesmo que esteja em duras experiências, em provações acerbas, em dores terríveis, com problemas na família, com problemas no lar, com problemas de saúde, com perda de entes queridos, com perda de recursos financeiros capazes de sustentar a nossa família. Mas nós temos que guardar o nosso caráter, a nossa conduta, mesmo diante das duras experiências do mundo. Espírita deve ser o nome do teu nome. Olha que frase de Emmanuel. Espírita deve ser o nome do teu nome, ainda mesmo respires em aflitivos combates contigo mesmo. Que é a luta íntima. Porque muitas vezes a gente aparenta estar bem, não é? Aparenta ter uma vida até invejável pelos outros, mas você não sabe o conflito interno que a pessoa carrega. Paulo de Tarso carregava esse conflito e escreveu nas suas epístolas, eu tenho um espinho na carne. Né? Exatamente. Que é essa luta íntima que ninguém vê, ninguém é capaz de aquilatar, ninguém é capaz de pesar, de julgar, inclusive. Por isso que Jesus fala, não julgueis para não seres julgados. Exato. Porque essa luta íntima é a experiência individual do aflitivo combate de cada um consigo próprio. Espírita deve ser o claro adjetivo da tua instituição. Olha aqui. Olha aí. Muita gente não quer aparecer que é espírita. Tira o nome da instituição porque não quer desagradar gregos e troianos ou a políticos. Não vou receber verba da prefeitura, nem do Estado e nem do governo federal. Chico Xavier diz isso. Recebeu o espírito de André Luiz, junto com o Valdoeira, no Conduto Espírita. Se isso acontecer, largue a verba de lado e trabalhe com o que você tem, sem esperar bênçãos governamentais, que muitas vezes vão desviar o objetivo da instituição que começou espírita e vai acabar materialista depois.
Ainda mesmo que por isso, olha aqui, te faltem as passageiras subvenções e honrarias terrestres. Doutrina espírita quer dizer doutrina do Cristo. E a doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral em todos os mundos. Amém. Não se circunscreve à Terra. A doutrina do Cristo é a doutrina do aperfeiçoamento moral no universo inteiro. Que maravilha isso. Quem estiver, um dos princípios básicos da doutrina espírita é a pluralidade dos mundos habitados, na imensidão do universo. Né? E para terminar, Emmanuel diz, guarda, pois, na existência como sendo a tua responsabilidade mais alta, porque dia virá em que serás naturalmente convidado a prestar-lhe contas. Amém. Né? É o fenômeno da morte do corpo físico. Todos nós vamos deixar esse aparelho transitório, que vai voltar ao pó da terra, mas a nossa consciência estará viva. Nosso espírito estará sobrevivente ao fenômeno da morte no mundo espiritual. E nessa hora nós vamos ter que prestar contas de tudo que a gente fez, do que a gente pensou, Ou deixou de planejou fazer, e não exatamente. fez, Não fez, é. o que não quis, né? Emmanuel chega a dizer a omissão de fazer o bem que você podia fazer e não fez já é um crime. Já é um mal. Aí os espíritos. O bem no limite das suas forças. Né? Então, semana que vem a gente entra na terceira parte, Maravilha. com alguns trechos do nosso querido Chico. É impressionante, né? É. Já ajuda. Já ajuda. Já ajuda um pouco. Hein? Quê? O aviso. Obrigado, Zé. Vamos dar o aviso. Primeiro, vou agradecer a todos. Não é nossa intenção assustar ninguém, né? Já assustando de propósito. Um pouquinho. Só um pouquinho. Hein? Não, continua, que o aviso é para todos, tá bom? Que aqui o aviso vai não somente para nós, aqui no Grupo Espírita Saber Amar, mas também para o pessoal do Retiro da Luz, uma vez que nós teremos, com a graça de Deus, a possibilidade de fazer um evento belíssimo. Amém. Lá na sede do Retiro da Luz, no dia 23 de março deste ano. Os coordenadores das diversas comissões já foram definidos, né? Eu vou colocar, acabando a reunião, eu vou colocar nos 2 grupos, tá certo? E aí eu vou pedir a vocês o seguinte. Agora, cada coordenador de comissão vai ter 11 dias de prazo para formar a sua equipe. Ok? 11 dias de prazo. Então, começa hoje, dia 14, e termina no dia 25. Então, eu errei aqui. Não, 14 até 24. 24? É. 24. Então, É que conta 14. É que conta. De 14 a Eu tô contando hoje. 24. Conta 14. Dá até assim. Né? então Para 11 processar, dias. né? Significa, gente, que nós teremos tempo suficiente, porque Tempinho quando bom, né? terminar esse tempo, nós ainda teremos 2 meses para a reunião. Correto? 2 meses para a reunião. Então, todos os voluntários, estou convidando vocês a serem voluntários das equipes, aquelas... Eu sei. Não, sabe quantos telefonemas hoje Fala. nós recebemos Na Vinha de Luz. na Vinha de Luz? 50. Querendo participar. Pessoas querendo saber como é que é a distribuição das senhas. A descoordenada. 50 telefonemas 50. hoje, gente. Porque o Orlando publicou no Instagram dele. Que liga lá na Vinha de Luz. E deu, entendeu? 50. Olha o que é o desespero humano. Exato, de quem está sofrendo. O espiritismo é consolador. Olha a nossa responsabilidade. Não é? Por isso que no ano retrasado, nós tivemos aqui 1.300 pessoas. E É muita gente do Brasil inteiro.
E Quantos voluntários? 120 voluntários. 120 voluntários. Nós precisamos, em 2023, de 120 voluntários que, graças a Deus, colaboraram bem, trabalharam muito e fizemos uma festa espiritual aqui. Né? Foi. Quem esteve presente se lembra. Este ano, se Deus quiser, vai ser a mesma coisa. Só que vamos mudar de endereço, que o Retiro da Luz vai ser o endereço mais apropriado pelo tamanho, né? Que lá nós poderemos fechar a rua, estabelecer todos, ter mais espaço do que aqui nessa salinha pequena. Já tem esse edifício aí do lado. Tem? Não, aqui não tem. Aqui não tem condição. Então, é por isso mesmo que acabou que nós escolhemos lá. O Orlando também deu a bênção dele. Então, nós temos esses avisos, tá bom? Deixa eu ver aqui. Só um minutinho. É tanto grupo, né? Então, nós temos esses 11 dias. Quais são os grupos? Então, nós temos a coordenação geral, que sou eu, João Pedro, Marina e Humberto, tá? E os grupos que estarão sob a nossa coordenação. O grupo de recepção de senhas e organização da fila está a cargo da Maria Cecília aqui na frente. Levanta a mão, Maria Cecília. Quem quiser trabalhar com essa... Ninguém sabe, não precisa, né? Não conversem comigo, com João Pedro, com Marina e com Humberto. Conversem com ela. Então, calminho. Calminho. No recinto. Não, a Luciana na barra. Você que é investigadora, né? Deixa eu completar. Então, quem quiser trabalhar nesse grupo específico da senha, da fila, tá? Vai trabalhar na recepção das pessoas, que começa 3 dias antes, viu, gente? Estou abrindo o olho de vocês. Não é pouco trabalho, não, é muito trabalho. Aqui nós tivemos uma reunião segunda-feira, a primeira pessoa chegou sexta-feira, 7 horas da noite. Foi. Tá? Dona Mazé. Vai ter a equipe do apoio noturno, que são as pessoas que vão cuidar das pessoas da fila, com algum lanchinho, algum apoio espiritual. Vai ser coordenado pelo Silas, marido da Cheryl. Ok? Quem quiser trabalhar com ele, a pessoa fala assim, não posso ir de dia, vai de madrugada. Não seja por isso. Né? Dorme de dia e vai trabalhar de madrugada. Geralmente, posso falar uma coisa? Um depoimento. Para ser um tarefeiro numa tarefa dessa, é uma bênção. É uma bênção. Uma oportunidade única na vida. Então, assim, mesmo que você não possa o dia inteiro, né? Algumas horas. Gente, é uma energia. Só vivendo, é verdade. É a prática, né, gente? Porque a gente fica estudando teoria, tem a hora da prática. Chegou a hora da prática. Então, vamos estar com as mangas arregaçadas. Tem a equipe dos palestrantes. Por enquanto, sou eu, João Pedro, Gustavo e Humberto. E o Silas. Tá? Quem quiser fazer alguma palestra e tudo, conversa conosco. Tá? Tem a equipe do passe. Galo, Paulinha, Gontijo, Marilene, Mari e o Henrique. Aliás, desculpa, Marilene não. Mariana e a Cheryl, que eu pulei aqui, de comissão. Então, o Galo, a Paulinha aqui, a Mari e a Cheryl já estão nessa equipe. Quem quiser colaborar no passe, os passistas, tanto daqui quanto do Retiro da Luz, entre em contato com eles. O atendimento fraterno, nós temos 2 coordenadores, que é a Marilene e o Henrique, que faz parte aqui da Juventude Espírita e da reunião mediúnica. Ele está estudando para medicina. Provavelmente a gente terá a Sidneia também, que é médica. Né? Os lanches, parte fundamental, né? Aí é a hora. O Orlando e a Letícia falaram conosco. O Saber Amar foi o único grupo do Retiro da Luz, 1 ano e meio atrás, que doou comida o tempo todo.
nesse Graças a tempo Deus. inteirinho. As pessoas até queriam pagar, né? Não, é de graça. Queriam É de comprar. graça, é de graça. A gente faz esse esforço para acolher os nossos irmãos do Brasil inteiro. Tem gente ligando, essas 50 pessoas que ligaram hoje No Brasil estão inteiro. querendo comprar passagem, querendo saber como que chega, onde que vai, onde que fica hospedada, né? A gente pode fazer isso uma sugestão também. É. Porque tem lá perto, tem Caesar e tem o... Aí, ó, importante. Tem uma né? família, tem um hotel, né? Importante. Então, mas vamos voltar no lanche. O lanche, café, sucos durante todo o dia, café da manhã, frutas, um almocinho, né? É coordenado pela Marina e pela Tatiane. Pipoca. É fundamental, né? Pipoca. Então, gente, É. quem quiser Pessoal pôr a comprou, mão na massa para trabalhar é a Marina, tá? Vamos ver a equipe de livraria. Cleide e Clélia, lá do Novos Rumos, já confirmaram, estarão conosco, e a Célia e o Ailton da Linha de Luz. Maravilha. Quem quiser trabalhar com eles, né, terá os 2 estantes com o livro de Kardec e Chico Xavier. A equipe dos pedestais, dos toldos, dos organizadores das filas, das cadeiras que a gente vai precisar alugar, é muita É coisa. muita coisa. né? Está com o Humberto e a Bia lá do Retiro. Ok? Então, quem quiser colaborar na equipe deles, fica à vontade. A equipe dos banheiros químicos, dos produtos de higiene, de limpeza, produtos descartáveis, a família Vale, né? Dr. José Vale, Paulinha e João Luiz. A equipe do telão, das gravações e transmissões online, Samuel. Quem quiser ajudar o Samuel, viu, gente? Fica à vontade. Administração geral, controle de orçamento, despesas, receitas, doações e recursos próprios, Júlia. Ela já está com a planilha formada para trabalhar para isso. Para sustentar o evento, gente, para a gente não ficar dependendo de doações, nós temos a equipe das rifas, que é a Cecília e a Marina. Elas vão fazer algumas rifas aqui. E a gente precisa da colaboração de todo mundo. Todo mundo na venda das rifas. Nós já ganhamos um tapete da Gisele, nós já ganhamos uma escultura do Ricardo Carvão, que é a Cíntia e ele que frequenta aqui a Casa de Chico, nos doaram. A joia, né? Nós já recebemos uma joia da E a Sandra, bike. uma bike, duas. Duas. Está multiplicando. Ah, Jesus seja louvado. amém. Nós ganhamos uma bicicleta da Sense para criança, que a Sense doou. Nós temos também uma camisa do Cruzeiro, infelizmente. Aí, toda autografada, né, gente? Autografada por todos os jogadores, inclusive É o Ronaldo. pelo Ronaldo. Fenômeno. Viu? Não gostei não, mas a gente Ronaldo fenômeno. não é? Então, isso aí vai ser, cada rifa vai ser feita justamente para aliviar esses gastos todos. Tem a passagem do Orlando e da Letícia, mas está indo bem. Tem a equipe da segurança e da ambulância, que nós precisamos ter ambulância disponível, nós precisamos ter segurança, porque a gente não sabe que tipo de problema pode surgir na fila. Infelizmente, os seres humanos são complicados mesmo, né? E às vezes a pessoa quer furar fila e tudo. Nós temos que ter segurança. A Dani Cerqueira está cuidando dessa comissão. Tem a equipe das autorizações e liberações dos poderes constituídos, inclusive sobre o fechamento da rua, que a gente precisa de autorização da Polícia Civil, da Polícia Militar, da Guarda Municipal, né? Dos poderes públicos, da Prefeitura, de Nova Lima, no caso, que está a cargo da Cíntia Jorge. Hoje ela não pôde vir, mas semana passada ela estava aí. Então, quem quiser integrar a equipe dela, fique à vontade. E tem a equipe do cronograma de apoio de material de escritório, impressões, que vai ser a Denise e a Beatriz, que trabalham conosco. E a equipe da limpeza,
que até agora só tem uma pessoa, né, gente? Vão ter dó dela, que é a Eliana. Eliana. Né? É bonitinha, tá na Trabalho de inteira. sexta-feira. Ela queria isso. Então, né? por favor, integrantes aqui do Saber Amar, tem essa Ela fica tímida, né? Então ela disponibilidade do Retiro da Luz. Vamos ajudar a Eliana aí, principalmente depois, né? Primeiro na arrumação. Ano passado fez uma espécie de mutirão. No final, Então, todo gente, mundo vai ajudar. Então, graças a Deus que a gente vai ter tempo suficiente para se organizar, os grupos todos se integrarem, e depois desses 11 dias de prazo, aí cada coordenador, né, não precisa vir falar comigo, com o João Pedro, com a Marina e com o Humberto, não. Cada coordenador, fechada a equipe, vai passar a equipe para a gente, para os nossos 4, harmonizarmos os ajustes necessários, tá bom? Vamos ver. Vai depender dos recursos. Lembrando o recado que você pôs no grupo, né, os coordenadores, que talvez não seja ideal participar de mais de uma equipe. Né? A exceção das equipes de passe e atendimento fraterno, porque pode ocorrer que a pessoa está dando um passe e a pessoa que está recebendo o passe entra em desequilíbrio e ela tem que ser encaminhada à equipe do atendimento fraterno, né? Ou então o contrário, o atendimento fraterno está atendendo uma pessoa, verifica a necessidade de um passe, então encaminha para a equipe. Essas equipes têm que trabalhar em sintonia completa, ok? Então fica livre a cada um de vocês a escolha, escolham as suas equipes e vamos ao trabalho, né? Vai ser muito bonita essa reunião de domingo, dia 23 de março, se Deus quiser. Eu também posso? Pode, todo mundo. Né? Quem quiser participar. Ok? Vamos então às nossas preces e nós vamos pedir a Cecília que faça a prece final em nome de todos nós. Senhor Jesus, nós vos agradecemos, ó Pai, por mais essa noite, pelos aprendizados, Senhor, pela possibilidade de estarmos todos juntos novamente, aqui reunidos em vosso santo nome. Agradecemos a todos os mentores e guias espirituais de luz que conduziram esta palestra. Agradecemos a Chico, que foi o responsável por unir todos esses corações que estão aqui juntos de Ti, ó Pai. Nossa Senhora, cubra sempre com o seu manto protetor as nossas vidas. Que seu manto protetor seja uma couraça de aço protetora contra toda a malignidade que existe nesse mundo e fora dele. Só existe um Deus, Ele é nosso Senhor, com seu Filho Jesus Cristo, o Espírito de amor. Tudo nesse lugar será purificado pelo sangue de Jesus que na cruz foi derramado. Que assim seja, ó Pai. Obrigada, gratidão. Que assim seja, graças a Deus. Então até a semana que vem, pessoal.